queríamos briga, treta, dedo na cara, xingamento. O que tivemos? Camila chorando pela milésima vez. Não tá sabendo aí o que rolou no Sincerão? Fica aí que eu vou contar pra vocês. Mas eu vou pedir aqui de novo no início, tá, gente? Porque no final também tem gente que não tá fazendo. Se você não é inscrito no canal, tá assistindo nossos vídeos, já se inscreve aí, curte o vídeo, deixa seu joinha. Comenta aí qualquer coisa, gente. Comenta um emoji, um pontinho aí para ajudar no engajamento. Compartilhe aí também com quem você quiser pro canal subir aí as visualizações e a gente poder monetizar esse canal. Bora lá então, nessa enrolação, ediçãozinha morna, quase fria. Muito pouca coisa. Uns VTzinhos sem graça, né? Focou mais ali em Camila e Tamires, que desde ontem, depois da formação de paredão, ficou falando, né, para Vitória e Matheus, que achou que a memoração deles muito elétrica, né, de ter voltado do paredão e que talvez não seria percebível, né, com bons olhos, né, pelas outras pessoas. Na verdade, só elas ficaram chateadas com isso, sei lá por quê. Camila aí quer ficar botando regra em tudo, é no lixo. É no jeito que o outro comemora por não ter ido pro paredão, gente. Você se safou do paredão, o primeiro paredão. Você não vai comemorar? Ah, pelo amor de Deus. Daqui a pouco também elas vão reclamar que quem se salvou do paredão, quem não foi eliminado, também não pode comemorar. Nossa, elas, assim, estão muito chatas. A Camila, principalmente. Eu gostei mais da Tamires desde o início do que da Camila. Menina chata, fica podando todo mundo, tava podando a Vitória, não quer conversar com a Vitória. Não sei se é alguma coisa enrustida aí, mas tá difícil. Aí depois foram os VTzinhos mais sem graça aí, né? Falando do Marcelo e da Arleane, que Marcelo falou que fica sem jeito de conversar com as meninas de biquíni. Meu Deus, qual que é a dificuldade? Pelo amor de Deus, você tá num clube, numa praia, então você não consegue ficar ali perto de ninguém, nem conversar com ninguém. Ah, me poupe, macho. E Diogo e Dona Vilma esquecidos no churrasco de novo. E aí entrou o Tadeu pra conversar com o pessoal. Foi lá começar o Sincerão. Falou que é pra todo mundo se posicionar, não é pra sabonetar. E explicou como seria a dinâmica. Se não tivesse enrolado tanto, dava pra todo mundo ter participado, já que são poucas duplas, né? São poucas pessoas por conta das duplas. Então vai bem mais rápido. Dessa vez ia participar os três emparedados, o líder e o anjo. E eles foram lá para a parte de fora, né? Quem estava emparedado ia sentar nos banquinhos lá de cor diferente. E lá no gramado tinha duas plaquinhas. Uma ali com aquele layout, né? De Instagram, né? Para tirar no feed. E outras plaquinhas com os dizeres espaçoso, se acha protagonista, esconde o jogo, não tem entrosamento, não faz questão de se conectar e faz média com todo mundo. Então começou ali com os emparedados. Marcelo e Arleane foram os primeiros. Eles chamaram a Aline e Vinícius e deram a plaquinha para eles. Não fazem questão de se comunicar. Aí o Marcelo falou, né? Eles tinham 1 minuto para falar e o outro, né, quem eles chamaram, tinha 30 segundos para falar. E se eles não fossem um desses protagonistas, e não fosse líder anjo ou estivesse no paredão, eles não tinham réplica. Aí o Marcelo falou lá, gastou 1 minuto dele para falar um monte de baboseira, para falar que eles sentam no VIP lá, não conversam entre eles e tal, que eles ficam isolados. Aí a Aline falou um pouco, falou que ela é difícil, né, de conversar com 24 pessoas, mas eles estão sempre movimentando, conversando com todo mundo, e isso é verdade. E que VIP shape, essas coisas, não faz questão nenhuma, assim, né, não tem o porquê de estar separado. Depois, Raíssa e Ed colocaram a plaquinha, se acham protagonistas para Aline e Vinícius também. O Ed falou que toda vez a Aline e o Vinícius querem, né, tomar
ali à frente, né, que estão se aparecendo muito e tal. Aí a Aline, até pra responder, falou, né, o cara coloca uma cadeira no queixo e tá falando que eu tô querendo me aparecer e tal. Eu já acho esse argumento aí da pessoa querer se aparecer, de ser BTZera, eu acho que já caiu em desuso há muito tempo. Se você vai para um programa de televisão que tem 1 bilhão de câmeras, é óbvio que você tá lá pra se aparecer, né, gente? Não tem como você não querer ser visto ali com esse tanto de câmera. Então tá lá pra se aparecer sim. Você faz uma coisinha ali pra ser chamado a atenção. Não precisa ser levado isso como, sei lá, como ofensa, alguma coisa assim. Não, você tá lá pra se aparecer mesmo. Raíssa, como sempre, né? Ia falar alguma coisa, acabou o tempo. Tadinha, não deixa, não sabe se posicionar. E depois foram Dona Vilma e Diogo. Dona Vilma, como sempre, bicha muda, caladíssima ali. Diogo e Dona Vilma chamaram Camila e Tamires, deram a plaquinha para elas de esconde o jogo. E aí o Diogo foi e comentou que desde quinta-feira, né, quando elas saíram da xepa e foram pro VIP, elas estão diferentes, elas não estão conversando com eles, igual elas faziam antes, que antes estavam sempre junto e tal. Ele falou, gente, mas a cozinha é a mesma, não tem muro. Só muda ali as mesas e os tipos de comida que tem em cada. Mas a gente pode conversar, pode se comunicar e tal. E para variar, a Camila não gostou da opinião. E no intervalo, né, a Aline e Vinícius, Ed e Raíssa tinham discutido. A gente achou que ia render ali treta depois que passou do intervalo. O Edi tava falando. A gente pensou que ia render. Depois acabou o programa. Nada de Edi e Raíssa conversarem com a Aline e Vinícius. Mas Diogo e Dona Vilma conversaram com as irmãs Chelsea. E continuando o Sincerão, os líderes, Aline e Vinícius, chamaram Raíssa e Edi, deram a plaquinha para eles de são espaçosos, que eles querem, né, tomar a atenção deles para tudo. Depois os anjos chamaram Diego Hipólito e Dani Hipólito com faz média para todo mundo. Eles falando, né, ordinário, uma oratória horrível, péssimos para falar, né? Era só para falar que o Diego tenta fazer média com todo mundo, né? Naquele sentido de fazer gracinha e ele coringa, né? Nos emojis e tal. Depois eles conversaram e aí acabou a dinâmica. Por isso que eu disse, se tivessem poupado o tempo ali dos ETs, dava para todo mundo ter participado e depois ia render ali mais discussão, né? Diogo e Dona Vilma foram conversar lá com a Tamires e a Camila. E aí ele ficou falando que realmente, depois que elas foram pro VIP, não estavam tendo mais conversa, eles não estavam interagindo tanto e tal. E aí a Camila levantou, saiu, depois ficou conversando com o pessoal ali, né, os aliados dela, ficou chorando pra variar, e chamando o Diogo de hipócrita e tal, e xingando e tudo, mas não fala na cara, né? Só fala nas costas. E aí Dona Vilma falou que ouviu a Camila xingando e entendeu que foi pra ela. E aí a Tamires foi lá falar com a Camila que a Dona Vilma achou que tava xingando ela. Aí a Camila falou que não tava nem aí, tinha uma câmera de um lado, tinha uma câmera do outro lado, que dane-se, né, pra não falar outra palavra e tal. E falando só pelas costas, malhando o Diogo pelas costas. Falar com ele lá na frente, nada, né? E o Diogo também ficou conversando com o pessoal sobre essa questão. Aí muita gente ficou assim, nossa, mas por que que ela tá se doendo? Por que que ela tá chorando, incomodada com isso? E aí o pessoal falou que é porque o Diogo desmascarou a Camila. Que realmente, depois que as meninas levaram a Camila e a irmã pro VIP, elas não estavam conversando tanto com o Diogo, que antes vivia batendo papo ali com o pessoal na Xepa, né? Que na Xepa antes era Arleane e Marcelo, elas, Dona Vilma e Diogo.
Aí a Camila tava toda hora falando, mas eu ainda converso com a Arnane e Marcelo, pipipi, vovó, eu converso com o pessoal normal. E ela tava falando que o Diogo e Dona Vilma, eles estavam mais excluídos que isso. É verdade, eles realmente estavam um pouquinho mais excluídos do resto da casa. Mas não impede de conversar, né? Ainda mais porque Dona Vilma e Diogo parece que eles ficam muito tempo na cozinha. Diogo prometeu que não ia ficar mais tanto tempo na cozinha assim se ele ficasse. Vamos ver aí que dividir os votos aí depois desse sincerão. Ed falou que tava tudo bem, que ele não ia responder a réplica lá da Aline e do Vinícius, porque isso é um jogo e acontece isso, pra ele tá tudo bem de ser falado aquilo. Ele é assim, né? Ele fala, 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 mas que tá tudo bem. Só não entendi então por que que ele foi lá rebater durante o intervalo, mas não sei se era só para continuar o assunto mesmo e terminar essa discussão, mas que para ele tudo bem. A Aline já falou daquelas coisas para ele. E Mike e Gabriel conversaram ali com o Diego, né, para falar sobre a plaquinha que deu. O Diego falou que ele entende os erros dele na primeira semana e tal, sabe que fez isso, que ele sabe também de quem foram os 3 votos dele, que ele não é bobo. Então, assim, ele tá por dentro, dizendo ele, né? Tomara que ele falou assim, que depois queria, né, conversar com as pessoas, melhorar um pouco, mas a gente quer treta, né? E aí, voltando lá pra Camila e tal, nós estávamos numa rodinha. Camila, Tamires, a Aline, Vitória, né, as amiguinhas dela, Matheus. Teve uma hora que a Graciane tava lá com o Vinícius e Dona Vilma, e teve uma hora que a Graciane tava lá com o Diogo e Dona Vilma, e depois ela foi lá pra Camila e tal, ouvindo o lado de cada um, né, porque ela conversa com as duas duplas. E aí a Aline falou pra Camila, né, que quando ela levantou e deixou o Diogo e a Vilma não replicarem no que ela falou, que era que ela tinha que falar, né, para eles rebaterem. Ela deixa claro que os dois saíram na vantagem, já que eles não deram chances, né, para os dois serem coerentes, porque não deixou eles falarem, que ela só vomitou as palavras ali e eles não. Tanto que quando eles só fizeram a pergunta, Camila levantou e vazou. E aí a Tamires também deu a dica, que falou que era sobre se controlar, né? A Aline até falou. Depois levanta, faz a fina e tal, respira fundo. Vamos ver como é que vai ser os desdobramentos na madrugada, qualquer coisa de manhã ou no início da tarde a gente volta para comentar aí como é que foi. Foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijinho, tchau, tchau.